40 ao 42 diz: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. Todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E ria-se dele, porque sabia que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. E voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Amém? A igreja possa se assentar, acompanhar a palavra nessa noite. Nessa noite eu quero falar um pouco sobre esse homem chamado Jairo. Uma mensagem bem conhecida, talvez você já sabe de cor essa mensagem, mas nessa noite eu quero meditar um pouco com a igreja sobre esse homem chamado Jairo. E uma situação que havia na casa de Jairo. Havia uma situação dentro da casa de Jairo que não era uma situação fácil. Havia um cenário dentro da casa de Jairo que não era um cenário de se alegrar, mas era um cenário de tristeza, de choro, aonde quem estava ali olhava e já falava: não tem mais solução, não tem mais saída, não tem mais o que fazer. Mas deixa eu começar a mensagem dessa noite. Eu aqui relata nessa noite sobre um cenário que estava na casa desse homem chamado Jairo. Aqui relata sobre essa situação, mas eu quero ir sobre a sua vida nessa noite. Eu não sei o cenário que está lá dentro da sua casa nessa noite. Eu não sei o cenário que está se passando na sua vida nessa noite. Mas antes dessa mensagem terminar, eu quero te levar a quem pode resolver o cenário dentro da sua casa. Antes dessa mensagem terminar, você vai entender quem pode ir lá e fazer algo pela sua casa, ou até pela sua própria vida nessa noite. A palavra do Senhor diz que ali vai Jesus. E aquela multidão, quando Jesus estava regressando, aquela multidão cercou Jesus. E nós sabemos que aonde Jesus passava, havia dois tipos de multidão. Uns era para o pão que foi multiplicado, para comer do pão que Jesus multiplicou. E outros era para apedrejar Jesus, porque multiplicou o pão. Então, aonde Jesus chegava, havia duas multidões sempre. Você pode ver na palavra do Senhor que sempre havia a multidão que era abençoada por Jesus, e havia aquela multidão que não concordava de Jesus abençoar a multidão, aonde vinha perseguir Jesus. E a palavra do Senhor nessa noite não é diferente. Onde a palavra diz que ali estava Jesus, você pode ler no versículo 40, por isso eu falei que você deixar sua Bíblia aberta. Onde a palavra diz: ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Então a multidão já ficava esperando Jesus. Jesus naquela época ele andava a pé e ele andava de cidade em cidade, e a notícia corria sobre Jesus. A notícia corria onde Jesus passava, onde Jesus estava. E aqui foi um momento que não foi diferente. A multidão estava esperando Jesus. Mas no 41 vai dizer, versículo 41 diz: eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostou-se aos pés de Jesus, e lhe suplicou que chegasse até a sua casa.
Então a gente vai ver que em meio à multidão, um teve uma posição. Em meio à multidão, um se lançou aos pés de Jesus e foi ali aos pés de Jesus. E o interessante é que Jairo também deixou a multidão na sua casa, chorando, lamentando. Jairo deixou a multidão na sua casa, aonde ele podia consolar o ombro de alguém que estava lá na sua casa. Mas Jairo, ele não parou na multidão que estava na casa dele, e muito menos na multidão que estava perto de Jesus. Ei, não permita que ninguém pare você se prostrar aos pés de Jesus, porque a palavra diz que Jairo, olha como a palavra diz, que a multidão estava, e eis que veio um chefe chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou que fosse até a sua casa. Aquela multidão, a palavra não relata o porquê que eles estavam esperando Jesus e porquê se alegrou. Mas o intuito de Jairo não era só como a multidão ver Jesus e deixar Jesus. O intuito de Jairo era o quê? Suplicar Jesus e levar Jesus para a sua casa. A intenção de Jairo era levar Jesus aonde havia um problema que Jairo não poderia resolver. Então muitas vezes nós vem para um culto desse, muitas vezes nós sai da porta e deixa Jesus, não leva com nós. Chegamos em casa muitas vezes irado, chegamos em casa ali, a gente vacina, solta um palavrão. Ei, mas eu não estou falando isso para crente não, estou falando daquele que não leva a sério quem é Jesus na sua vida. Porque Jairo, o intuito aqui era de levar Jesus à sua casa. O intuito de Jairo era convencer Jesus e a tua casa. E não é difícil, porque quem busca Jesus, ele vai à sua casa e ele vai feliz. E ele vai feliz. E a palavra do Senhor continua falando no 42, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Eu pergunto para você nessa noite: buscar Jesus com a barriga cheia, tudo bem, sem enfermidade, é muito fácil. E muitas vezes nós estamos tão bem que até esquecemos de buscar Jesus. Mas você buscar Jesus com o coração quebrado, você buscar Jesus com a sua alma quebrantada, você buscar, meu irmão, não é fácil. Já ele estava passando uma situação muito difícil na vida dele, mas já ele já tinha ouvido falar quem era Jesus. A palavra fala que na casa de Jairo estava um cenário de morte, estava um cenário não muito fácil. Mas Jairo, ele entendeu, ele sabia quem tinha cura, quem podia resolver, quem podia ir na casa dele para fazer algo pela vida dele. Talvez nessa noite você está passando uma situação não doída como a de Jairo, mas talvez nessa noite você tenha falado com alguém da multidão. Ei, fala para Jesus, fala para Jesus. Muitas vezes nós falamos para um, para outro, para um amigo, para um colega, desabafamos. Esquecemos de trancar a porta do nosso quarto, a se prostrar os pés e falar: Jesus, está acontecendo isso na minha vida, está acontecendo isso na minha casa. E muitas vezes não resolve, por quê? Porque nós temos falado com pessoas erradas. Talvez nós tenhamos desabafado com pessoas erradas e não tem tomado a atitude de Jairo, não tem se chegado aos pés de Jesus. E Jairo, ele teve essa atitude. Ele levantou e ele foi atrás de Jesus. E Jesus, ele foi, a palavra diz para mim e para você no 49, falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Talvez você está desabafando com uma pessoa dessa, que você está se levantando, você está falando que Deus vai abençoar, a pessoa está: não vai não. Talvez você está positivo, falando: eu vou conseguir, a pessoa está falando para você: vai não. Porque você está falando com a pessoa errada. Jesus, ele está indo com Jairo. E no caminho da casa de Jairo tem algo que aconteceu que é tremendo. Jairo presenciou uma mulher que estava há 12 anos também com fluxo de sangue. E Jairo, naquele caminho, Jairo, ele presenciou isso. Onde aquela mulher tocou em Jesus, tocou na hora de Jesus. Imagine você, um pai com o coração, com a alma quebrantada, e ele indo em direção à sua casa com Jesus, ele indo caminhando com Jesus à sua casa, e ali ele presencia o milagre daquela mulher tocar em Jesus. Imagine Jairo olhando, a esperar aquele café dele aumenta, ele vai dizer: eu fui no
no lugar certo, eu busquei no lugar certo, eu fui atrás da pessoa certa, eu clamei quem pode. Então Jairo, ali ele presenciou, no caminho da casa dele, aquela mulher tocou e ele presenciou. Mas quando ele presencia, a palavra diz que agora vem um de lá para cá. Fala com Jairo, não incomode mais o mestre. Vem entristecer Jairo, meu amado, deixa eu falar para ti. Não deixe palavra que vem entristecer o seu coração te parar de você buscar Jesus. Não pare de buscar Jesus por causa de palavras que quer te parar, que quer te ver derrotado, que quer te ver no chão. Porque esse pai, ele foi atrás de Jesus. Esse pai, ele foi buscar Jesus pela casa dele, pela filha dele. Mas nós estamos vivendo dias, meu amado, onde muitos não têm buscado mais Jesus para a sua casa. Tem olhado o cenário na sua casa, o cenário, um filho na droga, um marido no álcool, uma mulher no álcool, e não tem buscado Jesus, tem desistido de buscar Jesus. Sabe por que tem desistido? Porque muitas vezes a pessoa tem falado, seu filho não tem mais jeito, seu marido não tem mais jeito, seu irmão não tem mais jeito. Ei, quando busca Jesus há jeito. Quando você busca Jesus, Jesus ele muda o cenário. Quando você clama por Jesus, Jesus ele faz algo diferente na sua casa, na sua vida e na sua família. Ele faz, meu amado. Quando a gente busca Jesus, ele faz. Glória a Deus, aleluia, Senhor. E ele continua fazendo para quem busca ele. Mas muitas vezes a gente olha para o cenário da nossa vida, a gente pensa que aquele cenário é maior do que o Jesus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Às vezes a prova é tão grande que você olha, não tem jeito, não tem como resolver. Mas deixa eu falar para ti, basta um toque em Jesus, basta você clamar Jesus. Não existe guerra que Jesus não possa vencer. Não existe enfermidade que Jesus não possa curar. Ah, mas pastor, eu estou passando todos os anos. É na sua hora não, é na hora de Jesus. Não é no seu momento, é no momento de Jesus. Mas pastor, e se nessa noite, pastor, se eu buscar, e se eu morrer com essa enfermidade, ei, Jesus continua sendo Jesus. Isso aqui é passageiro. Tem uma glória esperando para o crente que é fiel. Tem uma glória esperando para aquele que permanece na presença do Senhor. Jairo não buscou Jesus para uma bênção na casa dele. Ele não buscou Jesus para algo. Não, ele buscou Jesus pela vida da filha dele, meu amado. O cenário onde vai chegar, mas olha, pare de incomodar o mestre. Pare, porque já não tem mais jeito. Jairo podia ali começar a chorar e voltar atrás. Mas Jairo, ele sabia que é o Cristo, que é o Jesus que ele buscou. Não tem dúvida do Jesus que você vê aqui na frente louvar. Não tem dúvida do Jesus que você vê aqui na frente clamar na sua oportunidade. Não tenha dúvida desse Jesus. Esse Jesus ele cura. Esse Jesus ele liberta. Esse Jesus ele transforma. Ele pode todas as coisas, meu amado. Mas muitas vezes nós temos deixado Jesus para o segundo, terceiro ou quarto plano. E muitas vezes Jesus nem nossos planos está mais. Quem é Jesus para você nessa noite? É apenas um Jesus para te dar uma faculdade, abrir a porta de emprego, para te dar algo financeiro? Deixa eu falar para ti nessa noite. Jesus ele não morreu no Calvário somente para te abençoar na terra, não. Jesus tem bênção, tem. Mas esse não é o intuito de buscar Jesus, não, meu amado. O intuito de buscar Jesus é para a eternidade. Jesus está voltando. A palavra diz que ele foi levado ao céu e ele voltará. Foi lido nessa noite. Talvez Jesus volta, você não passa pela morte. Você tem esperado Jesus com que intensidade? Você tem louvado Jesus apenas no culto? Qual tem sido o seu culto? Qual tem sido a sua vida? O seu culto é somente no dia de culto aqui na igreja? Quem é você? É você que eu estou falando. É eu. Quem é você? Glória a Deus. Quando você bota os pés para fora, amanhã, segunda-feira, na sua escola, sua faculdade, seu trabalho, quem é você? Quem é você? Porque Jairo ele sabia quem era Jesus, ele foi atrás de Jesus. É verdade, Senhor. Mas quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? E nós estamos vivendo dias que o nada a ver tem levado o crente para o inferno. Isso não tem nada a ver ter levado.
Se eu nada a ver, meu irmão, não tivesse nada a ver, já iria por aquele que fala, para de perturbar o mestre. Mas ele, a palavra continua dizendo para mim e para você. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não temas, crê somente e ela será salva. Ela será salva. Jairo poderia ter desistido ali. Quantas vezes você está chegando a uma palavra de que para te jogar para baixo? Isso é Satanás, meu irmão, querendo te ver no chão. Isso é Satanás para você continuar caído. Quantas pessoas que falam para você, você não vai conseguir, você não vai chegar lá. Ei, isso é a palavra do inimigo para te ver parar, te ver desistir. Glória a Deus, aleluia. Você crê tudo dando certo, é bom demais. Mas como Jesus falou, não creia somente e não chore. Como não chorar, meu amado? Como? Você que é mãe, eu que sou pai, como não chorar? Você vê um filho naquela situação e Jesus olha, não chore, crê somente. Como fazer isso? É quem tem Cristo na vida. Tem que ter Cristo no nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Para a gente ver a situação dessa e Jesus tocar, não chore, apenas creia, apenas tenha fé. Às vezes nós queremos desistir. O que está te fazendo desistir? O que está te fazendo parar? Olha o cenário da vida desse homem, olha o que esse homem estava passando. A gente que é pai, quando vê um filho tossindo, o nosso coração fica triste, nós ficamos tristes. E quando vê um filho a óbito, onde a gente vai ver a situação, o cenário na casa de Jairo. Mas o cenário não parou Jairo. O que estava passando na casa dele não impediu dele se prostrar, dele ir atrás de Jesus. E a palavra continua dizendo em Lucas 8, versículo 51. Mas tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrassem com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Sabe por que Jesus ele fez isso? E eu quero que você aprenda nessa noite que nós viemos aprender. Não é todo mundo que tem que estar em certo momento na sua vida. Aleluia. Não é todo mundo que você tem que abrir a porta para sentar na sua mesa. Não é todo mundo que você deve compartilhar a sua vida, os seus problemas, o que você tem passado. Já pensou se Jesus falasse para entrar o que está falando no 49? Aquele que falou acabou, não tem mais jeito. Já pensou se essa pessoa tivesse entrado no quarto? Ei, quem tem que entrar no quarto é aquele que está no mesmo pensamento com você e acreditar que Jesus pode operar. Então Pedro, Tiago e João é aqueles que andavam e estavam com Jesus nos melhores momentos. Qual momento? Momento de oração, momento de busca, momento de renúncia. Momento de renúncia. Nunca jamais você deve ter a sua vida particular com alguém que não ora como você tem intensidade de oração. Não tem como você compartilhar a sua vida com aquele que não ora na mesma intensidade e busca Cristo como você. Sabe por quê? Se Jesus tivesse botado Tomé para dentro, Tomé ia duvidar. Mas Jesus não colocava quem tem dúvida daquele que ele é. Ei, meu amado, para de dividir o seu casamento por certa amizade. Para de falar da sua relação, do seu marido, da sua esposa, com certa amizade. Sabe por quê? O que mais acontece hoje é você desabafar os seus problemas e a gente temos visto, depois toma o marido um da outra. Sabe por quê? Porque não tem sabedoria, meu amado. A sua vida particular é você e Jesus. Porque Jairo ele não foi para a multidão. Pastor, o senhor está inventando? Não, é a palavra de Deus. Que Jairo ele não levou para a multidão, ele levou para Jesus. E na hora de entrar na casa de Jairo, Pedro, Tiago e João, mãe e pai. Aleluia. Quem tem entrado na sua vida? Com quem você tem falado? Eu vou estudar, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer aí para mim. Quem você tem falado? Muitas vezes fala não vai dar certo. Sabe por quê? Porque nós temos que aprender
o nosso amigo fiel, verdadeiro, que não trai, que não mente, que nunca vai nos deixar virar as costas, é Jesus Cristo. Se você conversa com Jesus, Jesus vai te dar a direção. Se você conversa com Jesus, Jesus vai te dar a direção. Porque a palavra do Senhor continua dizendo no versículo 52, e todos choravam e pranteavam, mas ele diz: não chore, ela não está morta, mas dorme. E riu-se dele, porque sabia que ela estava morta. Aleluia. Aqui tem algo que eu venho aprender com isso. 2 versículos acima fala que a multidão estava chorando. A palavra diz que havia uma multidão chorando. A palavra não fala, mas eu vou falar. Eu estou falando. Eu vejo como lágrima de crocodilo, lágrima de serpente, lágrima não de amigo. Porque quando estava morto, estava chorando. Quando disse que reviveu, foi rir, foi zombar de Jairo dentro da casa de Jairo. Deixa eu te falar nessa noite, nem todo mundo que se diz que chora com você é amigo. Ei, cuidado, cuidado. Pastor, quem está falando? Dê a palavra, irmão. Eu falei, deixa a sua palavra, deixa a palavra aberta. Em cima tem o planto de uma multidão chorando, dizendo que está chorando. Mas quando Jesus diz, ela não morre, ela vive, a palavra diz que a multidão foi zombar. Zombar. A palavra de Deus é o manual que nos dá um ensinamento. Jairo estava num momento sofrido. Eu imagino o coração da mulher de Jairo como estava, ver aquela filha ali em cima daquela cama, ver aquela filha ali naquela situação, e saber meu marido saiu desesperado, não sei para onde, não sei fazer o que, duas preocupações, ver a filha daquele jeito pensando no marido que saiu, que ela, acredito eu, a palavra não dá respaldo, não acredito eu que ela não sabia nem para onde. Será que aquele homem foi fazer alguma besteira? Será que aquele homem ele foi se matar? Será que aquele homem, a palavra não diz, eu que estou falando, para você dizer, o pastor disse que Jairo foi se matar. Não, não estou falando isso, eu estou falando a palavra de Deus. Eu imagino essa mãe, eu como ser humano, eu como pai, você como mãe que está nessa noite, você vê a situação dessa, o seu marido sair correndo, talvez nem falou por causa do momento difícil, e ele sai para ir atrás de Jesus. Agora essa mãe, ela vê retornando o seu marido, e acredita olhando para Jesus. E ali Jesus chega e fala, se acalma, não chore. Eu imagino Jesus entrando na casa de Jairo, aquela multidão, eu imagino, a minha mente imagina Jesus chegando naquela multidão e abrindo espaço, e Jesus entrando, e a multidão falando, não adianta mais, e o povo falando, não adianta mais, porque ela está morta. E eu imagino Jesus olhando para Jairo, não chore, crê somente. Eu imagino Jesus olhando para aquela mãe, não chore, crê somente. Mas como crer? Vem a menina em cima de uma maca, em cima de uma cama, desacordada. Como crer? É difícil, irmão. Aleluia, Senhor. É difícil. Uma multidão esperando o momento de jogar um pouquinho de terra sobre aquela menina. Uma multidão esperando os pais enterrar aquela menina e voltar para casa. Uma multidão esperando eu até imagino ali um monte de inimigo torcendo verdadeiramente para aquela morte acontecer. Glória a Deus. Eu acredito. Uma multidão disfarçada de amigo. Nós vivemos isso. Nós somos ser humano. Pessoas que aproximam. Já era ser humano como nós somos. Nós sabemos a falsidade. Amigos que para te levar para o errado te ajuda, mas quando você cai é o primeiro dizer, você errou, você está no erro. Amigos que o mundo te abraça para que você caia, quando você cai é o primeiro a apontar. E aqueles amigos que estavam na casa de Jairo, a multidão, que chorava, a palavra fala que estava ali o pranto, mas quando Jesus dá a boa notícia, a palavra diz, ó como é interessante, 52, 53, todos choravam e pranteavam. Olha só, todos choravam e pranteavam.
Não sei se era de tristeza ou era de alegria pela dor do casal. Porque a palavra diz. Mas quando Jesus falou, e quando Jesus falou, todos choravam e pranteavam, 52. Mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Aos 53. Riam-se dele, porque sabia que ela estava morta. Mas quem é que dá a última voz? Mas quem que dá o ponto final é quem que dá o ponto final da minha e da sua vida. Mesmo que o cenário diz não tem jeito, mas quem dá o ponto final? Mesmo que a multidão diz não tem jeito, mas quem dá o ponto final? Mesmo que a multidão diz não ora pelo aquele homem, mulher, deixa de ser besta. Quem que dá o ponto final? Para de orar por esse menino, quem dá o ponto final? Para de orar que ele não vai vir para a presença, não vai vir para a igreja. Mas quem dá o ponto final? Quem dá o ponto final é Jesus Cristo, não é a multidão, não é o homem que fala, não é o homem. O homem não pode fazer nada, quem pode é Jesus Cristo. Quem pode é Jesus Cristo. Aqui estava um homem. O homem que estava vendo ali a multidão, agora a multidão zomba. Os zombadores. Mas a palavra do Senhor continua, você pode ler. No 54 vai dizer, entretanto, ele tomando pela mão disse em voz alta, menina, levanta-te. Mas não estava morta? A multidão não falou que não tinha mais jeito? A multidão já não decretou que não tinha mais jeito? A multidão não estava rindo do cenário da vida daquele casal? A multidão não estava preparada para ir para o enterro logo após? A multidão não estava vendo o cenário daqueles pais? Talvez até os inimigos correndo por trás, falando no ouvido do outro, fofocando para o outro. Mas olha o que é que Jesus faz quando ele dá o último. A última resposta ela vem do Senhor. 55 vai dizer, voltou-lhe o Espírito e ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe desse de comer. Aqueles que zombou agora ia ter que engolir o zombo, aquela zombação. Agora ia presenciar não um cenário de morte. Não o pai enterrou a filha. Agora ia ter que presenciar vida, espírito, renovo sobre aquilo que a multidão já não tinha esperança, mas de um pai que tinha esperança, de um pai que acreditou, de um pai que foi atrás de Jesus e de uma mãe que estava ali e presenciou Jesus entrando na casa dela e operando e fazendo aquilo que a multidão já não acreditava. A multidão falou é morte, a multidão falou não tem jeito, a multidão falou é pode enterrar, a multidão falou o cenário é de morte. Mas eu falo para você nesta noite, meu amado, o cenário lá na minha casa, na sua casa é de vida, não é de morte. O cenário na minha casa e na sua vida não é de morte, mas é um cenário de vida, é um cenário de renovo. Mas pastor, meu cenário, minha casa, tem um irmão, tem um cristão que ele está para morrer. Ei, se morrer, morre para a vida eterna, meu irmão, porque o crente não morre para a perdição, o crente ele morre para a salvação. Deixa eu te falar nessa noite, busca o Senhor Jesus por essa causa, busca o Senhor Jesus por isso que você está passando na sua casa. Não tem uma casa, deixa eu falar para você, entenda, não tem uma casa que Jesus entrou, que Jesus não saiu de lá e fez algo novo. Aleluia. Não tem uma casa. Aleluia. Não tem uma causa que Jesus entra e o cenário continua do mesmo jeito. Deixa eu falar, se Jesus entrar o cenário muda. Se não for para mudar, Jesus nem entra. Se não for para mudar, Jesus nem entra. Se não mudar, não é Jesus. Porque onde Jesus entra, há algo novo. Jesus é aquele que muda a minha história, muda a sua história e muda a nossa história. E Jesus ele está voltando, meu amado. Jesus ele está vindo, Jesus ele está às portas. A palavra de Deus ela está se cumprindo. Volte à prática da oração.
Volte à prática da leitura da palavra. Não ore somente quando você vem no culto. Não vem na igreja para buscar um culto, nós vem para a igreja oferecer um culto. Nós não vem aqui para buscar, nós vemos para oferecer. A palavra do Senhor vai dizer, meu amado, que o tempo ele está próximo a uma promessa. Jesus está voltando. E a palavra diz que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Deixa eu falar para você nessa noite. Você é diferente, meu amado. A palavra diz que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas tem um também que diz que há condenação para quem anda segundo a carne, mas não segundo o Espírito. Então a minha e a sua vida é um culto, aonde, pastor, aonde você estiver, você tem que ser santo, tem que ser separado, tem que ser diferente. Deixa eu falar para você, meu amado, não é ser santo para mim, não é ser santo nesse momento de pregação com a roupa de crente, cara de crente, fala de crente, mas é ser santo lá onde você vai, onde você vive. Qual tem sido o seu tempo? De 24 horas, qual tem sido o seu tempo? O que é que você tem feito no decorrer da sua vida? Glória a Deus. Qual tem sido a sua procura no decorrer da sua vida? Você tem orado? Meditado na palavra? Ai, pastor, minha vida, pastor, é corrida. Minha vida, pastor, é trabalho. O tempo que eu tenho é WhatsApp, é Facebook, é Instagram, é toda a rede. Ei, deixa eu falar para ti, meu amado. Tudo isso tem tirado o crente do foco. Tudo isso tem tirado o crente de olhar para o céu. Ah, pastor, é pecado? Não é pecado. O pecado é você dar prioridade às coisas desse mundo acima daquilo que é de Cristo. Busque primeiro o reino do céu, a sua justiça. Ei, as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Não deixe de buscar primeiro o reino. A oração é a chave da vitória na vida do crente. A chave da vitória é a oração, a procura, meu amado. Todo homem de Deus, deixa eu falar para ti nessa noite, todo homem de Deus que eu conheço de Gênesis e Apocalipse, não teve um que não foi de oração, não teve um que foi de meditar na palavra. Quando, pastor, todo dia, todo momento nós temos que meditar na palavra. Todo tempo, 24 horas por dia. Quanto você tem dado para você, não vou dizer para Deus, para você mesmo, de leitura de palavra e oração. Qual tem sido a sua procura? Qual tem sido a oração? Deixa eu falar para ti nessa noite. Os púlpitos e os altares da igreja está cheio de gente de barulho, está cheio de gente de falar em línguas, está cheio de gente profetizando. Só isso. Porque a lata seca você bate, ela faz muito barulho. Aleluia. Lata cheia, ela não faz barulho, meu. Lata cheia, tu não vai ver ela fazendo barulho. Faz um teste, chega na sua casa, pega 2 latas. Pega a lata cheia e pega a lata seca. A lata seca, ela faz barulho demais, ela faz movimento demais. Ela faz tanto mover, meu irmão, ele vê tanta coisa. E deixa eu falar para ti nessa noite. A palavra do Senhor vai dizer que esse homem, ele não fez barulho na casa dele, ele não fez alvoroço. A palavra diz que ele foi atrás de Jesus, buscou Jesus e voltou para sua casa. E deixa eu falar para ti, o anticristo, meu amado, o falso profeta, ele vai vir com muito barulho. A palavra diz que ele vai fazer grandes sinais, ele vai fazer grandes mover. E deixa eu falar para ti, o engano está aí, meu amado, nos púlpitos das igrejas. O engano está aí aonde? Não é lá no mundo, não, é no meio do povo de Deus. É no meio do povo de Deus. Então nessa noite,